Olá, quartetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos ao quase que último episódio da série do Crie Comigo, aqui montando a história das drags. A gente vai chegar no final da história e o que vai faltar agora pra frente é realmente escrever, montar as cenas, escrever a história. Isso eu não sei como que eu vou fazer se eu for montar vídeo com isso, mas algumas pessoas já comentaram comigo de eu abrir uma live aqui no canal e aí quando eu for escrever eu tá numa live, quem tiver online pode entrar pra bater papo. E talvez eu faça isso realmente. Eu ainda não tenho uma webcam, mas talvez dê pra conectar a câmera. Enfim, eu demorei pra poder fazer esse vídeo porque esse mês tá uma loucura. É Black Friday, eu trabalho com marketing, então vocês sabem que, gente, sério, eu tava sofrendo a cada semana que os dias passavam e eu não conseguia gravar esse vídeo. Eu conversei com vários de vocês lá no Instagram que perguntavam quando que eu vou lançar isso. Eu não conseguia ter tempo pra poder fazer isso. Eu tô trabalhando até 8h30 da noite todos os dias. Tá realmente uma loucura, mas hoje é sábado, consegui sentar aqui e a gente vai finalizar essa história. Na verdade, eu já finalizei, já consegui adiantar isso, eu planejei um dia de madrugada. E agora eu só vou contar pra vocês todas as modificações que eu fiz na história, porque no último episódio teve um surto. Mas agora tá tudo meio que certo. É claro que quando eu for realmente escrever as cenas, algumas coisas podem ser modificadas. Mas vamos ver como que ficou, tudo bem? Então vamos lá, no vídeo de hoje, eu resolvi transformar essa história meio que em uma alegoria. Pegar as mensagens que tem ali dentro e criar uma moral da história no final de tudo que tá acontecendo e fugir daquele clichê de utilizar drag queens em sentido de comédia pastelão. Isso sempre acontece em todas as séries de drags que a gente tenta assistir, são colocadas como se fossem meio que palhaços, sabe? Pessoas de maquiagem fazendo comédia pra todo mundo. Eu queria meio que subverter isso, pegar uma drag queen, colocar como uma super heroína e ao mesmo tempo colocar dentro de uma história que tem uma mensagem mais profunda, não uma coisa simplesmente pra gente rir e, né, enfim. Deu pra entender. A primeira coisa que tinha na história, os elementais. A gente sabia que tinham vultos corrompidos pela cidade e tudo mais, mas eu resolvi aprofundar isso um pouco mais. Eu dividi em duas categorias. Nós temos os elementais, que realmente são os seres da água, terra, fogo e ar, e eles seriam os espíritos mais antigos, mais velhos e mais racionais da natureza. Então eles realmente conseguem pensar com lógica, eles são seres animados, vamos dizer dessa forma. Por outro lado, eu também resolvi criar uma categoria de seres da natureza que são os pequenos espíritos semi-racionais, semi-conscientes. Eles não são tão despertos e lógicos quanto os elementais. Eles, na verdade, funcionam mais refletindo o que uns aos outros estão fazendo. De onde seriam esses pequenos espíritos? Pedras, cogumelos, outros elementos pequenos e naturais, sabe? Então, esses outros elementos também têm espíritos da natureza dentro deles, mas a referência que eu peguei, se você assiste Estúdio Ghibli, e eu tô me inspirando pra caramba em Estúdio Ghibli pra poder terminar essa história, são os Kodama, que aparecem no filme da Princesa Mononoke, que são esses serizinhos aí da natureza, e é bem isso que eu quero pensar. Não são seres que estão necessariamente pensando logicamente no que eles vão fazer. Aqui no mundo real a gente tem uma rede de micélios debaixo da natureza, é uma rede de fungos, né? Cada cogumelo tem meio que raízes que se conectam com as raízes das plantas, e essa rede de micélios, isso aqui é do mundo real, elas funcionam como trocas de informações. Se uma planta está precisando de água, a outra envia. Se está precisando de nitrogênio, potássio, cálcio, enfim, eles vão se comunicando. As pessoas até chamam de rede de internet das plantas. Inclusive apareceu na nova temporada do Star Trek, lá aquela que está sendo exibida pela Netflix, então resolvi misturar isso porque eu achei muito interessante para nossa história. Tendo isso em mente, na história, cada cogumelo dessa rede vai ter um pequeno espírito semiconsciente. Seu instinto é simplesmente imitar os que estão à sua volta. Eles trabalham em conjunto, carregando nutrientes, passando informações e fazendo serviços em equipe. Então é meio que o ecossistema da natureza ali numa famíliazinha. Tem os espíritos mais velhos e que são racionais e que organizam tudo que está acontecendo, e tem esses pequenininhos semiconscientes que fazem lá o seu trabalhinho de sempre. Agora sim, na história, como que isso vai ser aplicado? Com o desmatamento, parte da conexão desses cogumelos, né, dessas raízes, se rompe. Então os seus espíritos que estavam trabalhando imitando uns aos outros ficam sem receber as informações que eles precisavam para saber o que eles deviam fazer. Dessa forma começa a virar um caos, porque eles começam a vagar sem direção. Os elementais da terra, que seriam os espíritos das árvores, estão tentando conter esses pequenos espíritos meio loucos dentro da floresta, mas conforme eles vão desmatando, né, vão tirando as árvores lá com o desmatamento, vai diminuindo o número de elementais
Então eles vão perdendo o controle desses pequenos espíritos que começam a fugir para dentro das cidades. É aí que começa a entrar a nossa alegoria. Vamos lá. Seu comportamento é refletir a energia dos que estão próximos, por isso começam a se perder em emoções pela cidade. O que eu imaginei é o seguinte, vai fazer sentido mais pra frente, mas confia em mim. Todas as pessoas têm um vazio dentro de si. É um vazio que a gente pode entender como um vazio da mente, um trauma, alguma coisa que aconteceu com ela ao longo da vida que formou um vazio e ela sempre tenta preencher. Tem gente que preenche com comida, tem gente que preenche com ganância, tem gente que preenche com vaidade. Então todo ser humano tem algum vazio. Gente, tá uma barulheira. Meu vizinho tá fazendo obra aqui em cima, tem cachorro latindo do lado de fora. Mas eu vou continuar esse vídeo. Vamos lá. Todo ser humano tem um vazio dentro de si que foi ocasionado por causa de alguma coisa na sua vida e ele tenta tapar esse buraco de alguma forma. Porém, quando os pequenos espíritos entram na cidade, eles se acoplam nesse vazio do ser humano. E aí que sim que eles começam a se corromper, porque como eles conseguem refletir a energia, né, dos outros que estão à sua volta, ele começa a intensificar essa energia do vazio. Então se a pessoa tampa esse vazio com ganância, vai aumentar a ganância, vaidade vai aumentar a vaidade, raiva vai aumentar a raiva, e assim por diante, né? Então essa é a primeira parte da alegoria. Vai fazer sentido, eu juro. Uma coisa interessante é que quando esses pequenos espíritos ficam muito tempo próximo dos seres humanos e começam a refletir essa energia meio pesada, eles se corrompem e se transformam em vultos. Aqui a gente pode imaginar como um vulto negro, uma sombra, sabe? Meio translúcida. E aí que tá. Quando eles se transformam em vultos, eles vão começar a destruir a cidade da mesma forma que a mudança climática faz. Então vai aumentar as ilhas de calor, né? Então isso pode ser representado pela população suando, ventiladores ligados, carros pifando, asfalto fervendo. Eles também estão secando os corpos de água da cidade, então fontes, rios, lagos. Além disso, também tem o estágio final e outras coisas que a gente pode colocar como tempestades, ressecamento do solo, enfim. Se vocês tiverem outras ideias de mudanças climáticas que dá pra gente adicionar aqui, coloca aqui. Mas esse também é um ponto da alegoria. Eu vou ficar falando isso o vídeo inteiro. Agora, uma característica dos elementais. Os elementais já são seres mais poderosos, porém ficar longe dos seus elementos pode enfraquecê-los. Por este motivo, o elemental do ar decide ajudar, porque tem ar para todo lado, mas não necessariamente tem árvore para todo lado, fogo para todo lado e água para todo lado. Então, na história, o elemental do ar desce das nuvens para poder ajudar o Gustavo. Só que a gente não vai ver nada disso, tá bom? A história continuou da mesma forma. Isso daqui é só o backstory, sabe? A raiz da história que a gente que tá planejando aqui precisa saber. Eu acho que eu já expliquei o significado, mas como tá aqui eu vou ler pra vocês. Os pequenos espíritos são seres não racionais que apenas refletem o que veem. Eles não agem por mal, assim como desastres naturais não são propositais, mas apenas um reflexo das nossas ações. O controle deles pelos elementais são uma representação de que sem a natureza não há ninguém para nos proteger de nós mesmos. A destruição da natureza vem por causa do vazio do ser humano, por causa de, sempre por trás de uma pessoa que está fazendo uma coisa muito errada, tem alguma coisa errada também na criação daquela pessoa, no vazio que está dentro daquela pessoa, e é isso que eu quero abordar com essa história, nessa mensagem, entendeu? O vazio do ser humano é o que destrói a natureza. Deu pra entender? É essa alegoria que eu quero seguir. A Jamila vai ter um plot twist dentro da história, porque durante muito tempo os personagens vão achar que ela tá atacando as construções, aquelas coisas todas que a gente já conversou, porque ela quer comprar aquelas casas, quer expulsar as pessoas daquele bairro ou da cidade para poder aumentar as coisas da construtora, certo? Seus investimentos de imóveis. Só que, na verdade, a gente vai descobrir que é o próprio elemental que está fazendo isso. O elemental, na verdade, não está expulsando as pessoas porque ele quer comprar as construções. Ele está expulsando as pessoas porque ele quer expulsar todo mundo ali do redor da floresta. Ele quer proteger a sua casa. Então esse vai ser o plot twist. A gente vai ser guiado acreditando que é a construtora que está sendo vilão e, no final, o vilão mesmo vai ser o elemental. Mas calma, vai fazer sentido. Vou explicar direitinho todos os pontos, vai fazer sentido. Sabendo de tudo isso, agora que vocês já sabem, a gente tem como saber qual vai ser a solução da história. A solução é restaurar a conexão da rede de micélios. Porém, isso não vai ser feito em um passe de mágica. Primeiro vão ter que salvar a Jamila desse transe, dessa prisão que ela tá dentro desse elemental, e depois que eles conseguirem fazer isso, aí sim eles vão ter que convencê-la a desistir dos seus planos e restaurar a floresta. Cada nova árvore é um novo elemental, e esses novos elementais vão ajudar a controlar toda essa situação dos pequenos espíritos que estão perdidos.
Agora sim que vocês sabem tudo isso, a gente pode partir para todas as etapas da história, que tá aqui abertinho, eu fiz uma tabelinha. Eu vou tentar passar bem rápido para não demorar muito, porque na verdade eu já gravei esse vídeo, ó. Já tô contando para vocês a verdade, eu já gravei esse vídeo, não gostei da forma como ficou o vídeo, eu tava editando e falei, vou gravar de novo agora e edito hoje ainda. Então vamos cruzar os dedos. Começo da história se mantém a mesma coisa. Gustavo é um artista que está tentando se tornar relevante, conseguir mais tempo na boate, está sendo pressionado pelo Samuel a ficar sempre no último show da noite, então isso não está sendo bom para ele, e o teatro está sendo fechado porque não está tendo muitas pessoas para poder assistir as peças. Lembrando que nesse momento do mundo comum começa também a subtrama do grupo de teatro, que decide que vai salvar o teatro começando a montar uma peça online. Então vai ser vendido ingressos pela internet, a peça vai ser transmitida ao vivo, e assim eles vão tentar salvar o teatro de ser vendido e fechar as portas. Temos um incidente incitante que é o encontro do Gustavo com o Elemental. Daquela mesma forma ele se encontra numa viela lá depois da boate quando ele tá indo embora, o Elemental entra no corpo dele, ele apaga, acorda na sua casa, começa a andar pela casa, vai até a Deia, mas ela não escuta ele, e a gente descobre que ele tá numa projeção astral. Quando ele entra no seu quarto, vê seu corpo desacordado, o Elemental do lado, e ele fica meio naquela coisa, e aí até que os dois se dão, o Elemental e ele, né, se aproximam, se encostam, e ele vê visões. E agora sim, lembra que a gente tinha deixado essas visões em aberto sem saber o que queria mostrar? Agora a gente tem o que mostrar, porque a gente sabe qual é o backstory de toda a nossa história. Ele vai ter visões pequenas da natureza sendo destruída, dos pequenos espíritos fugindo caoticamente e de tudo que está acontecendo. Mas não muito bem explicado, são apenas flashes. Porque o elemental não fala, tudo bem? Isso é muito importante, o elemental é uma força da natureza. Então ele não pode ter uma personalidade humana, ele não pode falar. Ele é apenas a força da natureza tentando se comunicar com o ser humano. Com isso, a gente entra numa nova etapa da história, que é o momento que o Gustavo começa a tentar se comunicar com essa entidade e aprender o que aconteceu. No primeiro momento, ele não vai entender mesmo o que está rolando e vai buscar respostas, mas como? Daí vem, a Deia vai sugerir que eles vão até uma benzedeira, mas o Gustavo recusa. Isso até o momento que coisas na casa começam a desaparecer. Sabe aquela história brasileira mesmo, de que os gnomos e as fadas roubam as coisas das nossas casas, e aí depois a gente encontra em outro lugar e coisas do tipo? É essa a ideia que eu quero colocar aqui dentro. Que o elemental tá meio que escondendo as coisas da casa, roubando peruca, roubando vestido. A gente pode colocar alguma coisa de como é um elemental do ar, trazer um pouco daquela do saci, colocar, sei lá, as perucas estão sendo trançadas, sabe? Igual a crina do cavalo era trançada pelo saci. A gente pode misturar muitos elementos da nossa cultura dessa forma. E além dessas coisas loucas acontecendo na casa, também podem ter explosões aleatórias de poder dele, quando eles ainda não estão harmônicos, ele e o elemental, e além dele também poder perder a consciência algumas vezes e acordar em outros lugares, sem se lembrar como ele chegou ali. É nesse momento dessas coisas loucas e no ápice disso que ele decide, tá bom, eu vou com a Deia até uma benzedeira. E a benzedeira vai tratar como se fosse um encosto, né? Eu quero colocar a nossa cultura brasileira porque tudo pra gente é encosto. É obsessor, é encosto. Então ele vai lá, a benzedeira faz as coisas dela lá e realmente resolve por um momento. Ele para de ver esses vultos que ele estava começando a ver, né? Ele começa a ver os pequenos espíritos, mas bem fracamente, some, pronto, parou de ver, e as loucuras se acalmam. E isso até chegar naquele nosso ponto que a gente gostou desde o começo do planejamento, que é o quê? Enquanto ele faz um show na boate, que ele tá lá se sentindo a diva da noite, os seus poderes acordam e ele faz o melhor show da sua vida. Por que ele faz o melhor show da sua vida? Não da nossa, da sua vida. Vamos lembrar. Porque os vultos que estavam na plateia percebem essa energia dele e começam a atacar ele. Só que as pessoas normais não enxergam esses vultos, essas energias. Então o Gustavo tá lá se defendendo desses vultos que estão atacando ele, só que isso é um show incrível para quem tá assistindo, com vestido esvoaçante, ele fazendo manobras e tudo mais, e quando ele termina a noite, aí sim o dono da boate fala, olha, você precisa fazer esse show mais vezes. E aqui o que acontece nesse show também? O elemental do Gustavo absorve um desses vultos, e o Gustavo começa a passar muito mal no camarim quando ele tá falando com o dono da boate. O elemental dele puxa ele pro lado de fora, ó. O Gustavo é levado pelo lado de fora pelo elemental até uma área arborizada, um campo baldio lá que tivesse. E lá ele libera o pequeno espírito. Na história antiga era uma bola de luz que entrava no chão. Agora sim vai sair o pequeno espírito de dentro dele transmutado, não é mais um vulto. Outros pequenos espíritos aparecem lá na borda das árvores e o pequeno espírito corre para dentro da natureza com eles desaparecendo. Então é nesse momento que o Gustavo vai entender que o elemental queria que o Gustavo fizesse isso, pegasse esses vultos e transmutasse. Eles conseguem se entender nesse momento.
O Gustavo até se compromete em ajudar, mas ele pede que essa entidade, né, o Elemental, ajude ele a fazer mais shows como aquele. O Elemental até tenta puxar ele pra dentro da floresta pra poder mostrar mais coisas do que eles precisam, mas o Gustavo precisa pegar seu dinheiro lá do show, então ele volta, e não é aí, nesse momento ainda, que ele entende tudo que tá rolando. Ele ainda tá muito ganancioso, lembra que ele tá focando muito na carreira? Então agora sim a gente entra no segundo ato clássico, né, quando a gente entra no mundo desconhecido, quando a gente precisa entender as regras daquele mundo. O Gustavo e o Elemental começam a trabalhar juntos, tá começando a entrar em harmonia. Então nessa trilha de obstáculos, o objetivo do Gustavo é recuperar os pequenos espíritos e restaurar a natureza. Pelo menos é isso que ele acredita que vai resolver toda a situação. Só que ele não tá entendendo de onde tá vindo esses pequenos espíritos, o que tá causando todo esse caos. Pra ele, o que importa é, tá bom, tem que pegar o pequeno espírito, vou pegar, pronto, vai embora, tchau. Não é isso, você tem que procurar a causa disso tudo, certo? Ele ainda não tá pensando nisso. Então aqui a gente vai ver todo esse processo dele recuperando pequenos espíritos, e é nesse momento que ele vai descobrir alguns vultos, né, alguns espíritos corrompidos de cores diferentes, como por exemplo uma cor roxa. Os pequenos espíritos vultos corrompidos normais são uma sombra escura, preta, sem luz, sabe? Meio translúcida. Só que vão existir alguns vultos roxos, e ele vai perceber que esses são causadores de problemas em várias construções. Diferente desses outros que estavam secando águas, rios, essas coisas todas que a gente falou, esses vultos roxos estão atacando construções, estão meio que deixando lugares mal assombrados, que a gente até vê lá no começo o pessoal do teatro falando que o teatro estava mal assombrado, ou a casa deles também estava. Esses vultos roxos estão nas caixas de luz das casas sugando energia, deixando todo mundo no escuro, estão sugando a água da caixa d'água, estão deixando paredes rachando, casas muito quentes, então eles estão atacando construções. E esses vultos, como a gente já sabe, são os vultos da Jamila. Coisas importantes sobre eles que vão ser usadas mais pra frente. Eles fogem quando são atacados ou eles contra-atacam, e sem ele conseguir transmutar, ou seja, esses vultos dificilmente o Gustavo consegue transmutar, ele nunca conseguiu até agora transmutar um vulto roxo, enquanto os vultos normais é facinho, ele atrai os vultos, pronto, transmutou. Entendeu? Então vai ter um jogo com isso ainda, gravem isso. É nesse momento também que a gente começa a trama B, que é a trama do Samuel com o Gustavo. E eu já vi que tá todo mundo shippando os dois, e eu vou confessar pra vocês que eu também tô, então calma que eu já vou contar pra vocês. O Samuel faz perguntas sobre como que o Gustavo tá fazendo esses efeitos práticos na boate, afinal de contas não tem ventiladores, não tem nada lá dentro pra ele fazer aquilo. O Gustavo não revela os seus segredos, obviamente, então o Samuel decide seguir ele em uma dessas noites, porque o Gustavo tá fazendo todo esse processo de capturar e transmutar espíritos toda noite, então Samuel vai atrás dele. Tem um resuminho aqui, que pode ser modificado quando eu for escrever realmente a história? Pode, mas por enquanto tá assim, vamos lá. Samuel segue Gustavo em uma das noites. Tudo está tranquilo até um espírito se acoplar nele e virar um vulto. Lembrando que ele preenche o vazio que todo mundo tem dentro de si. Isso ainda vai entrar em jogo. Gustavo vê o que está acontecendo e vai lá e transmuta aquele serzinho pequeno espírito como de costume. Porém, outros começam a aparecer e grudar neles. A dicção indo embora. Com dificuldade, Gustavo consegue transmutá-los e correr para longe com Samuel. Contudo, eles sentem cheiro de queimado e veem a luz de chamas vindo de uma área arborizada próxima. Eles se aproximam com cautela. Gustavo percebe que um elemental do fogo tenta controlar os pequenos espíritos, mas não consegue, ele está muito fraco. Há uma abertura entre as árvores cheia de lixos e é por ali que os pequenos espíritos estão escapando. Gustavo manda Samuel ficar perto dele enquanto ele se aproxima para ajudar. Lembrando que Samuel não está vendo nada do que está rolando, só tá vendo as chamas. Com uma rajada de vento, o Gustavo retira o lixo de entre as árvores e vai até lá, né? O elemental do ar guia Gustavo a dar as mãos pro Samuel para eles fecharem essa passagem. Então cada um vai segurar numa árvore e eles vão formar como se fosse uma cerca. E nessa cerca vai passar uma onda de energia, como se fosse uma cerca elétrica. Nesse momento, Samuel começa a enxergar o que está acontecendo. Ele começa a ver o elemental, a figura do elemental, né? E começa a ver os pequenos espíritos pulando para todo lado. O elemental do ar sai do corpo de Gustavo e vai até o elemental do fogo, ajudando-o a levantar. Eles controlam juntos os pequenos espíritos de volta para dentro da floresta. Ao mesmo tempo, as chamas começam a se aproximar do Gustavo e do Samuel, mas eles não soltam as mãos. Os elementais retornam e o do fogo apaga as chamas com dificuldade. Gustavo e o elemental do ar se acoplam novamente. Samuel então vai até o elemental do fogo e estende a mão. Os dois se fundem.
Depois que isso acontece, o Samuel se recusa a ajudar os vultos e passa a fazer shows de pirotecnia. E convenhamos, o que vocês acham que vai ser mais atrativo para as pessoas? Um show de uma drag queen cuspindo fogo ou um show de uma drag queen que tá com um vestido esvoaçante? Né? Então a gente sabe que a competição fica muito acirrada. Enquanto isso, na trama C, né, que é a trama dos jovens do teatro, eles começam a criar essa peça e o Gustavo, conforme ele tá fazendo todas essas outras coisas, começa a deixar eles de lado para focar na sua carreira. No fim dessa trilha de obstáculo, o Gustavo vai conseguir se tornar a atração principal da boate, porque eu tô pensando que ele vai sabotar o Samuel de alguma forma. Não sei ainda como, mas ele vai conseguir se tornar a atração primeira da noite, sabe? Aquela que vai ser o ápice de todas. É depois desse ponto positivo que a gente chega no midpoint, que vai ser uma reviravolta. O midpoint é quando o Gustavo é atacado na sua casa. Uma noite, quando ele tá costurando ali junto com a Deia, os dois são costureiros, então é nesse momento que eles estão trabalhando juntos, eles começam a ouvir passos pela casa e as luzes começam a piscar. Eu quero colocar toda aquela atmosfera de terror aí dentro, vozes, vultos e coisas do tipo. O Gustavo é então atacado por um dos vultos de uma cor diferente, né, que é a cor roxa, e que começa a sugar sua energia vital. Então, diferente das sombras que apenas se acoplam, esses outros vultos começam a sugar a energia da pessoa. A Deia não enxerga o que está acontecendo. O elemental do Gustavo, no caso, tenta transmutar o vulto, mas não consegue. Seus poderes se descontrolam e a casa vira um caos, com um tufão do lado de dentro. O elemental tenta puxar o Gustavo pro lado de fora, mas os amigos dele acordam com essa barulheira e começam a ser atacados. O Gustavo volta então para dentro para poder ajudar cada um deles. E a cada pessoa que ele ajuda, mais vultos se acoplam nele. Porque como ele não pode transmutar esses vultos, ele tá tirando das pessoas e colocando nele mesmo. E ele vai fazendo isso com cada pessoa da sua casa e ajudando os amigos a sair pro lado de fora. E falando nisso, lá do lado de fora, a Deia percebe um carro chique estacionado em frente à casa. A última pessoa sai correndo, a Tânia, mas o Gustavo não sai atrás dela. Alguns segundos se passam e então o corpo desacordado do Gustavo flutua em um redemoinho pro quintal e é colocado no chão. Os amigos tentam correr para perto, mas o elemental mantém o redemoinho forte, afastando todo mundo. Aos poucos, conforme eles estão nessa névoa de redemoinho, eles começam a enxergar os vultos cobrindo o corpo do garoto, quase o deixando completamente escuro. O Gustavo, nesse momento, está preso dentro de uma memória triste. Lembra que os vultos se acoplam no seu vazio? Então, a pessoa, quando ela está desacordada dessas coisas, ela é levada para dentro de uma das suas memórias mais tristes, ou de um momento de angústia, de um momento de frustração. E ali o Gustavo vai ficar experienciando esse momento todo. Uma luz então sai do corpo do Gustavo e sobe até as nuvens. É o seu elemental. O redemoinho para e a noite fica completamente silenciosa. Algumas luzes brilham de dentro das nuvens. Silêncio. E então um raio atinge o corpo do Gustavo em cheio. O impacto dispara alarmes de carro e os cachorros da vizinhança começam a latir. A Deia percebe que o carro chique dá partida e sai cantando pneu. Todos vão até Gustavo, que permanece desacordado. Então esse é o midpoint da história, quando as coisas realmente começam a ficar sérias, quando o risco de vida entra na história. Aqui, os amigos dele não foram completamente machucados, porque o Gustavo consegue salvar eles, mas o próprio Gustavo é machucado. Quando o Gustavo finalmente acorda, ele tá muito debilitado, muito fraco e tem que cancelar os seus shows. Aqui, nesse momento, os amigos dele descobrem toda a verdade e ele tem que contar o que tá acontecendo. Então, a Deia conta sobre o carro chique que ela viu naquela noite e juntos eles decidem investigar o que realmente está rolando, de onde está vindo esses pequenos espíritos, por que o Gustavo foi atacado, o que está rolando nessa cidade. Então eles viram meio que a gangue do Scooby-Doo para poder identificar o que está rolando ali na cidade. E como eu disse pra vocês, eles ainda não têm noção de que a Jamila tá com elemental nem nada disso. O que eles descobrem é que todas as construções que estão sendo atacadas ou mal assombradas ou qualquer coisa do tipo que o Gustavo já percebeu ao longo das suas idas e vindas pela cidade recuperando espíritos, todas elas tiveram uma oferta da construtora. Então a construtora chegou lá e falou, olha, eu quero comprar isso daí. Então eles começam a associar que talvez a construtora estivesse por trás de tudo isso. Nesse ponto da história, as coisas vão começar a acelerar e ficar cada vez mais perigosas. A primeira coisa que o Gustavo sabe que vai precisar é da ajuda do Samuel, porque se ele tiver que batalhar contra vultos igual aconteceu no Midpoint, ele sabe que não vai conseguir fazer sozinho. Então ele até tenta recrutar o Samuel, mas o Samuel não abre mão, ele quer continuar trabalhando, não quer focar em mais nada disso, porque a carreira dele tá estourando, principalmente agora que o Gustavo não tá mais trabalhando de drag, porque ele parou de fazer os shows dele desde o ataque lá da casa dele. Só que aí vai rolar uma cena que eu ainda não tenho
tenho na minha cabeça exatamente como que vai acontecer isso, mas temos duas opções. Ou o Gustavo vai até a boate para poder convencer o Samuel, conversar com ele, falar sobre tudo que tá rolando, e lá eles são atacados por vultos e isso acaba incendiando a boate, aquela coisa toda que a gente já conversou em alguns vídeos. Ou a gente faz uma coisa mais rápida. Por exemplo, Gustavo tenta convencer Samuel a ajudá-lo pelo celular e também alerta ele que ele foi atacado, então o Samuel também poderia ser atacado a qualquer momento. Mas isso não tem sucesso nenhum, Samuel tá focado na carreira. Gustavo decide então encontrá-lo na boate para conversarem. Só que conforme o Gustavo se aproxima da boate, ele vê carros de bombeiro. O local tá em chamas, o Samuel tá do lado de fora assustado, com uma mala, né? Sua roupa de drag chamuscada, nada é dito, mas é compreendido que o Samuel vai ajudar. Então a gente tem essas duas opções. Ou o Gustavo participa do momento que a boate vai pro chão, né, destruída, ou é simplesmente um momento da história que é mais pro Samuel. O Samuel percebe que a coisa tá realmente séria e que ele não ouviu os alertas do Gustavo. A gente tem essas duas opções. O que importa é que em ambos os casos o Samuel vai entrar pra equipe a partir desse momento. Então agora que o Samuel tá dentro do grupo, eles decidem que vão tentar falar com o CEO da construtora, que aparentemente tá por trás daquilo tudo, segundo as investigações deles. É muita coincidência não estar. Então eles descobrem que a construtora vai fazer uma festa de lançamento de um condomínio de luxo ali na cidade. E o que eles querem fazer? Eles querem entrar na festa não infiltrados, mas como entretenimento drag da festa. E como o grupo dos amigos ali é um grupo de teatro, os dois lá são drags, eles conseguem entrar como grupo de entretenimento da festa. Quando eles chegam lá no condomínio, eles descobrem que a Jamila não está, apenas o seu irmão mais velho, que faz um discurso do novo empreendimento e diz que ele está comandando a empresa agora depois que a sua irmã sofreu um pequeno acidente. Para o grupo de teatro, independente se é a Jamila ou se é o irmão dela, não importa, eles queriam falar com o CEO da empresa, então eles decidem que o grupo ali do teatro vai distrair os seguranças, os amigos da festa e tudo mais, e quando o cara for falar no celular, alguma coisa que ele tiver sozinho, as drags vão se aproximar para conversar com ele. E é exatamente isso que eles fazem. Eles vão até a garagem quando o cara tá falando no celular, só que nesse momento eles percebem a Jamila se aproximando de uma forma meio estranha. Os dois lá, os drags, né, a Samuel e o Gustavo, se escondem para poder assistir e a Jamila ataca o seu próprio irmão. Ela começa a enforcar o irmão e como ela tem um elemental da terra, vamos lá, parênteses aqui, elemental do ar tem poder do ar, elemental do fogo tem poder do fogo, elemental da terra eu pensei em ter super força. Em vez de manipular a terra, criar planta e tudo mais, eu acho que para essa história não faz muito sentido, porque é aquela coisa, quando você planta uma árvore, é um novo elemental nascendo. Senão seria uma criatura muito poderosa, um elemental da terra que cria outros elementais, entendeu? Ele é apenas um elemental super forte, é o elemental da terra, o guardião. Voltando então para a história, é nesse momento que as drags vão perceber que a Jamila provavelmente também tem um elemental, porque ela está pegando seu irmão pelo pescoço e levantando ele e meio que falando algumas coisas para eles que eles não estão ouvindo. Só que as drags se assustam com isso, o Gustavo e o Samuel. E eles, quando fazem um barulho ali, quando eles se assustam, a Jamila olha pra trás. E nisso que ela olha pra trás, ela vacila ali, né? E sem querer, quebra o pescoço do seu irmão. Nesse momento que o corpo do irmão da Jamila cai no chão, é o momento que a gente vê que parece que o elemental some e aí a Jamila volta pra consciência, só que aquele choque faz ela voltar pra dentro e o elemental volta à tona. Sabe aquela coisa que ela tá lutando pelo controle? Aí o caos tá instaurado, vai começar a maior batalha, vai começar a soltar um monte de vulto, que vai começar a destruir todo o condomínio, e aí o Gustavo e o Samuel também vão perceber o seguinte, por que ela tá destruindo esse condomínio? Então ela não tá fazendo o que a gente tava achando, tipo, atacando construções pra poder comprar esses imóveis? O que tá acontecendo? Agora que começa a rolar o plot twist, tá dando pra entender? Eu espero que esteja. Na minha cabeça tá confuso, mas eu acho que tá dando pra explicar. Então nessa batalha louca, que as construções começam a cair no condomínio e tudo mais, os amigos do Gustavo vão ser machucados sim. É nesse momento que as coisas começam a ficar bem perigosas. Muitas pessoas são soterradas, muitas pessoas são atingidas, e o Gustavo e o Samuel tentando batalhar contra a Jamila, até que ela faz uma parede de sombras em volta deles. Os dois tentam transmutar as sombras, mas não conseguem. Eles então dão as mãos antes deles serem absorvidos por aquela escuridão. Eles são jogados para dentro das suas memórias mais dolorosas, para dentro do seu vazio. E como eles estão conectados um com o outro, porque eles deram a mão, eles conseguem ver a memória um do outro, e essa é a batalha deles, essa grande batalha da aprovação. Não é o clímax da história, mas é uma aprovação. Eles
lutarem contra o seu vazio, contra os seus traumas, contra as suas dores. E um consegue ajudar o outro a superar isso, porque eles conseguem entrar nas memórias um dos outros. É depois que eles superam isso que eles conseguem explodir todos aqueles vultos que estavam sugando a sua energia vital pra longe, assim, eles transmutam esses vultos, é isso que eu tava querendo dizer. Eles transmutam esse vulto, só que eles estão muito debilitados, eles ficam caídos no chão sem conseguir se mexer. O Gustavo consegue ver fracamente, assim, a Jamila absorvendo vários vultos antes de ir embora, mas ele também percebe que ela não consegue absorver esses vultos que ele e o Samuel acabaram de transmutar. Chegamos então no ponto baixo da história, que é o momento em que tá muita gente machucada, muita coisa pesada aconteceu, os amigos do Gustavo, pode ter gente internado, pode ter gente todo quebrado. Eu não queria matar ninguém, mas quem sabe, né? Faça uma votação aqui embaixo. Quem deve morrer nessa história? Que coisa horrível. Mas é nesse momento que talvez possa acontecer um negócio desse, porque é o ponto baixo da história. Não tem mais boate, Gustavo e Samuel foram completamente atacados, e depois que eles voltam, os elementais perdem as forças e não se manifestam mais. Então eles estão assim, completamente cagados nesse momento. E a Jamila tá no ápice do seu poder e ela causa um blackout na cidade. Ela solta os seus vultos para poder comer as energias e tudo mais. Porque agora, nesse momento, a gente já sabe. Quem tá controlando ela é o elemental que quer expulsar os seres humanos ali daquela região. Nesse primeiro momento de calmaria, né, que foi a derrota deles, que eles estão tendo que se recuperar, é um momento que eu acho que pode rolar algo entre o Gustavo e o Samuel, porque eles começam a se aproximar depois de ter visto a memória um do outro, e aí pode rolar alguma coisa assim, deles se apoiarem. Vamos com calma. Então chegamos ao final da história, finalmente, e como que tudo isso vai acabar. Agora que eles entenderam tudo que tá rolando, que a Jamila realmente está sendo controlada por um elemental que tá querendo expulsar os seres humanos, eles precisam tentar se comunicar com a Jamila dentro dele e também precisam tentar transmutar esse elemental de alguma forma, ajudar ele a se descorromper. E aí nesse momento o Gustavo vai usar uma coisa que ele aprendeu nessa batalha da aprovação. Ele percebeu que os vultos que ele e o Samuel transmutaram juntos não puderam ser absorvidos pela Jamila. Assim como os vultos que ela corrompe e ficam roxos, são dificilmente transmutados pelos dois. Pode ser transmutado? Pode, mas é bem difícil, igual a gente viu como aconteceu. Inclusive, esses pequenos espíritos que eles, né, descorrompem, né, igual na aprovação, podem ter uma cor meio assim, arco-íris, sabe? Meio furta-cor. Uma cor diferente também, igual da Jamila é roxo. Então, com essa informação que eles adquiriram, eles decidem que eles precisam criar meio que um exército de pequenos espíritos para combater os vultos que estão lutando ali, destruindo a cidade. Porque se eles tiverem que focar nos vultos, eles não conseguem focar na Jamila, eles são atacados e não conseguem atacar ela. Então, usando essa informação, eles decidem que precisam criar um pequeno exército deles de pequenos espíritos. Porque para poder chegar até a Jamila, eles precisam passar por esse exército de vultos dela que tá pela cidade. Então o exército deles de pequenos espíritos vai segurar esses outros, enquanto eles vão segurar a Jamila. Só que como que eles vão fazer para poder transmutar tantos pequenos espíritos assim? Eu pensei do Samuel e do Gustavo começarem a fazer uma performance, cantando, dançando, fazendo todo aquele show de drag deles, porque é o que faz eles se sentirem melhor. A melhor sensação, emoção que eles poderiam transmitir é no momento que eles estão performando. Então, conforme eles vão fazendo isso, a performance deles vai aumentando a luz do elemental deles, essa energia toda deles vai atraindo vários vultos, porque a luz, né, de outros elementais atrai os vultos, e nisso eles começam a transmutar e criar seu próprio exército. Esse é o primeiro ponto da batalha final. Depois que eles criam esse pequeno exército e soltam ele pela cidade, aí sim eles vão em direção a Jamila. O que eles precisam fazer? Outra coisa que eles aprenderam ao longo da história, que eles conseguem se conectar com a mente da outra pessoa, assim como o Gustavo e o Samuel conseguiram ver as memórias um dos outros. Então eles querem fazer isso com a Jamila, tentar entrar dentro da cabeça dela e falar com ela. Só que para isso eles precisam chegar muito perto dela. E aí na minha cabeça tem toda essa batalha final, os dois estão lutando contra a Jamila, pode ser na margem de um rio poluído, e aí no fundo tem a cidade sendo atacada. A gente vai ter várias frentes, inclusive os amigos do Gustavo que conseguiram melhorar, podem estar dentro da cidade, meio que tirando as pessoas ali de dentro, né, resgatando as pessoas, e o Gustavo e o Samuel batalhando. A gente sabe que nessas batalhas finais sempre tem aquele momento, o protagonista tá ganhando, de repente a gente acha que ele perdeu, e aí ele volta e ganha tudo. Então esse momento que a câmera desligou, então peraí, vamos voltar pra terminar isso aí. No momento que a gente acha que tudo tá perdido é o quê? O Gustavo pode ser jogado pra dentro do rio poluído, e
Samuel fica sozinho, caído, e assim, basicamente eles perderam. Só que isso tudo foi planejado para poder fazer a Jamila abaixar sua guarda. Então quando ela baixa a guarda, o Samuel vai, abraça ela, e é nesse momento que o Gustavo sai da água, né, junto com o seu elemental, segura a Jamila também, os dois abraçados com ela, segurando ela, e aí a gente vai ter uma cena bem parecida daquela do midpoint. Com o elemental do Gustavo subiu até os céus e depois desceu um raio, vai ter isso. O elemental do Gustavo vai subir até os céus, então o elemental do Samuel vai descer para o centro da Terra, afinal de contas, fogo. Na água pode ter um elemental também, e aí da Terra também pode ter outro elemental. Eu quero que ela seja atingida por todos os lados, entendeu? Pelos elementais que formam uma bola de luz. E ali, neste momento, o Gustavo e o Samuel entram dentro da cabeça da Jamila, tentam encontrar ela, a gente vê os traumas dela pra gente também entender o arco da redenção dela, do vazio dela, do porquê que tudo tá acontecendo. Ela vai entender o que tá acontecendo e vai falar que não quer sair, porque ela viu o que aconteceu, só que eles vão ter uma conversa, aquela coisa toda. Eu acho que dentro da cabeça dela pode ter até outra batalha, com esse elemental que tá controlando ela, pode criar um cenário apocalíptico, tipo assim, a terra seca, sem água, sem nada, sabe, pra poder mostrar o que seria o mundo com a destruição da natureza. E aí eles tentam batalhar contra a natureza para poder chegar até a Jamila, sabe? Não necessariamente ter que batalhar mais alguma coisa, mas passar por esse local destruído, né, distópico, até chegar até ela, que também vai ser meio que uma alegoria. Quando eles conseguirem melhorar toda a situação, fazer ela sair das memórias ruins, que ela também vai ter as visões e tudo mais, aí sim ela vai explodir, eles vão sair de dentro dela e o elemental que estava controlando ela vai sair. E os elementais do Samuel e do Gustavo vão segurar ele e aí eles vão fazer tipo uma dança, começando a se entrelaçar e coisa do tipo, uma bola de luz e pá! Explode. E somem, os elementais somem. E a batalha acabou. Jamila está curada, entre aspas, né? Não tem mais o elemental, tá tudo resolvido, os vultos também param de atacar. Fim, acabou a batalha. E aí a gente entra no final da história, realmente o fim. Vai me dizer o que vocês acham, hein? Coloca aí nos comentários. A Jamila assume o controle da empresa novamente, porque tudo que ela fez foi tido como um desastre natural. Ninguém acredita que realmente foi uma pessoa que estava causando aquilo. Eles acham que foi alguma espécie de catástrofe que rolou na cidade. Mesmo sem os elementais que sumiram desde a batalha final, os jovens se reúnem e vão replantar a floresta. E quando eles chegam lá, eles se reencontram com os elementais que presenteiam a todo o grupo a visão astral do que está acontecendo. Então, eles estão vendo ali, os elementais começam a dançar em volta deles e tudo mais, e eles começam a ver os pequenos espíritos trabalhando em conjunto, os elementais da natureza, e tudo que eles estão fazendo, a cada planta que eles plantam, uma energia verde subindo e virando um elemental que acaba de nascer, entendeu? Então eles vão ver tudo aquilo. Mas quem sabe eles dão um presente de algo mais? Não sabemos. A cena final da série, da história, é o quê? É a apresentação de teatro que eles estavam planejando durante todo esse momento caótico. E durante essa peça musical, né, que vai ser um musical, no momento de clímax da peça, parece que o Gustavo tem poderes. Será? Enfim, aqui acaba a história. O que vocês acham? Eu tô animado com essa história porque eu quero escrever logo. Eu tava meio confuso, mas eu acho que eu gostei. Agora que eu li de novo, eu acho que eu gostei. O que vocês acharam dessa alegoria? Vocês acham que faz sentido? O meu objetivo aqui é mostrar que toda destruição que o ser humano causa é porque alguma coisa também foi destruída dentro dele. É algum buraco que a gente quer tapar. Tem muitos filósofos aí que falam que o ser humano é um animal que já nasce ruim, mas tem outros que falam que o animal já nasce bom. Quem sabe? Vamos discutir isso. Aqui nessa história a gente tem como o ser humano nascendo bom, neutro. E aí a sociedade que o corrompe, certo? É essa a mensagem da história. E o ser humano tem que aprender a tapar o seu vazio de formas saudáveis, não de formas que prejudiquem toda a sociedade ao redor. Essa é a mensagem dessa história. Também é outras mensagens, o que você compreender dessa história também é isso. O que vocês acham? Estão prontos para eu começar a escrever? E o que vocês acham de eu fazer uma live quando eu estiver escrevendo? Eu vou tentar planejar aqui como que eu poderia fazer isso, mas é isso. Eu acho que eu tô Meu Deus, eu tô há mais de 1 hora gravando esse vídeo. Eu não sei como que eu vou editar isso. Se você gostou dessa história, coloca aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Tá muito loucura a minha vida. Gente, sério, não posso reclamar, graças a Deus eu tenho um trabalho. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu tô trabalhando pra caramba. E aí eu tô ficando sem tempo de conseguir gravar vídeo e tudo mais. 1000 perdões pela demora. Eu vou tentar gravar mais vídeos, mas eu não sei como vai ser meu cronograma de vida nos próximos meses.
porque é recesso, Natal, tudo, eu tô falando demais. Esse mês também é meu aniversário, não sei se vocês sabem disso. Dia 30 de novembro é meu aniversário. Então, se der dia 30, manda um parabéns pra mim lá no Instagram, no Twitter ou em qualquer lugar. Quem sabe eu não faço uma live de aniversário aqui. Tchau, é isso. Tchau, tchau. Eu não fiz o tchau. Fiz, tchau.